Existe uma planta que, durante séculos, foi cercada por histórias tão assustadoras que muitas pessoas acreditavam ser impossível arrancá-la da terra sem colocar a própria vida em risco. Diziam que ela soltava um grito tão terrível que qualquer pessoa que o ouvisse morreria instantaneamente ou enlouqueceria para sempre. O mais impressionante é que essa lenda atravessou impérios, religiões e gerações, permanecendo viva por milhares de anos. Mas será que tudo isso era apenas superstição? Ou existia algum motivo real por trás de um dos maiores mistérios da história das plantas? Hoje, vamos conhecer a mandrágora, uma das espécies mais fascinantes, perigosas e enigmáticas que a natureza já produziu. Uma planta que inspirou reis, curandeiros, alquimistas e feiticeiras, aparecendo em manuscritos antigos, rituais secretos e até em obras de ficção modernas. Quanto mais os cientistas estudam essa espécie, mais descobrem que muitas das histórias do passado podem ter surgido de características reais, embora bastante diferentes do que as pessoas imaginavam. À primeira vista, a mandrágora não parece especialmente impressionante. Suas folhas crescem próximas ao solo, formando uma espécie de roseta verde. Na época da floração, surgem delicadas flores em tons que variam entre violeta, azul claro e esbranquiçado, seguidas por pequenos frutos amarelados que lembram tomates em miniatura. Nada disso parece justificar o enorme medo que ela despertava. Entretanto, o verdadeiro segredo está escondido sob a terra. Sua raiz costuma crescer de maneira irregular, dividindo-se em duas ou mais partes grossas que frequentemente lembram braços e pernas. Em muitos exemplares antigos, a semelhança com um corpo humano é tão impressionante que basta um rápido olhar para entender por que tantas civilizações acreditaram que aquela planta possuía uma espécie de espírito próprio. Imagine viver há 2000 anos sem qualquer conhecimento sobre química, biologia ou botânica moderna. Imagine encontrar uma raiz enterrada que se parece com uma pessoa. Naturalmente, muitos acreditavam estar diante de algo sobrenatural. Foi justamente dessa aparência incomum que nasceu uma das lendas mais famosas da humanidade. Segundo antigos relatos, quando alguém tentava arrancar uma mandrágora do solo, ela emitia um grito aterrorizante. Esse som seria tão poderoso que mataria qualquer pessoa que estivesse por perto, ou destruiria sua sanidade para sempre. Por causa desse medo, poucos se atreviam a colher a planta diretamente. Com o passar dos séculos, surgiu um ritual curioso para evitar essa suposta maldição. Em vez de puxar a raiz com as próprias mãos, algumas pessoas amarravam uma corda ao caule da planta e a prendiam ao pescoço de um cachorro. Depois, chamavam o animal para longe. O cão arrancaria a mandrágora da terra e, segundo a crença popular, seria ele quem sofreria os efeitos fatais do misterioso grito, enquanto o dono permaneceria em segurança. Hoje sabemos que não existe qualquer evidência de que a planta produza sons desse tipo. No entanto, essa história foi repetida durante centenas de anos em livros, manuscritos e relatos populares, tornando-se uma das lendas botânicas mais conhecidas do mundo. Mas existe uma pergunta ainda mais intrigante. Como uma planta relativamente pequena conseguiu conquistar um lugar tão importante na história da humanidade? Por que reis, médicos, sacerdotes e feiticeiras demonstravam tanto interesse por ela? E, acima de tudo, será que algumas dessas antigas crenças escondiam uma explicação científica que ninguém era capaz de compreender naquela época? Ao longo deste documentário, vamos viajar por diferentes períodos da história para descobrir como a mandrágora se transformou em símbolo de magia, fertilidade,
proteção e medo. Também veremos o que a ciência moderna revelou sobre seus compostos químicos, seus efeitos reais no corpo humano e por que essa planta continua despertando fascínio até os dias de hoje. Prepare-se para conhecer uma das espécies mais misteriosas que já existiram, porque, às vezes, a realidade consegue ser ainda mais surpreendente do que as próprias lendas. Muito antes de existirem laboratórios modernos, a humanidade buscava respostas na natureza. Cada planta, cada árvore e cada raiz carregavam significados especiais. Algumas eram consideradas sagradas, outras vistas como presentes dos deuses, mas poucas despertaram tanto fascínio quanto a mandrágora. Os registros mais antigos indicam que essa planta já era conhecida há mais de 3.000 anos. No Antigo Egito, ela aparecia em pinturas e relatos associados à fertilidade, ao amor e às celebrações religiosas. Seus frutos aromáticos eram considerados valiosos e, em algumas ocasiões, eram oferecidos durante cerimônias importantes. Para muitos egípcios, a mandrágora possuía propriedades capazes de aproximar o ser humano do mundo espiritual. Com o passar do tempo, seu conhecimento chegou à Grécia Antiga, onde médicos e filósofos começaram a estudar seus efeitos. Entre eles estava Hipócrates, frequentemente chamado de pai da medicina, que mencionava diversas plantas medicinais utilizadas para aliviar dores e tratar doenças. Mais tarde, outros estudiosos observaram que pequenas quantidades da mandrágora pareciam provocar sonolência profunda, enquanto doses maiores podiam causar efeitos extremamente perigosos. Naquela época, ninguém conhecia substâncias químicas ou o funcionamento do cérebro. Quando alguém adormecia profundamente, após consumir uma preparação feita com a planta, acreditava-se que forças invisíveis estavam agindo sobre o corpo. Assim, medicina e magia caminhavam lado a lado. Os romanos também adotaram a mandrágora em sua medicina. Alguns curandeiros preparavam extratos para aliviar dores intensas e até reduzir o sofrimento durante certos procedimentos cirúrgicos rudimentares. Hoje, sabemos que esses efeitos estavam relacionados aos alcaloides presentes na planta, compostos capazes de atuar no sistema nervoso. No entanto, como a dosagem era difícil de controlar, o mesmo remédio que poderia aliviar a dor também podia provocar alucinações, perda de consciência ou até levar à morte. Foi justamente essa imprevisibilidade que fortaleceu sua reputação misteriosa. Durante a Idade Média, o conhecimento científico praticamente desapareceu em muitas regiões da Europa. Sem explicações naturais, antigas histórias ganharam ainda mais força. A mandrágora deixou de ser vista apenas como uma planta medicinal e passou a ocupar um lugar de destaque nas crenças populares. Muitas pessoas acreditavam que ela era capaz de atrair riqueza, proteger contra espíritos malignos e trazer fertilidade aos casais. Alguns carregavam pequenos pedaços da raiz como amuleto, convencidos de que ela oferecia sorte e prosperidade. Outros a escondiam dentro de casa para afastar doenças e más energias, mas nem todos enxergavam a mandrágora como algo positivo. Em diversas regiões, dizia-se que ela crescia em lugares marcados pela morte e pelo sofrimento. Algumas lendas afirmavam que a planta surgia sob antigas forcas, alimentando-se simbolicamente da energia daqueles que haviam sido executados. Embora não exista qualquer evidência científica para essa crença, essas histórias aumentaram ainda mais o medo em torno da espécie. A aparência da raiz também alimentava a imaginação popular. Como muitos exemplares lembravam a forma de um corpo humano, acreditava-se que cada planta possuía uma alma ou uma consciência própria.
Alguns chegavam a vestir as raízes com pequenas roupas, guardando-as como objetos sagrados ou mágicos. Com o tempo, a mandrágora passou a aparecer em manuscritos ilustrados, tratados de alquimia e livros de magia. Seu nome era citado ao lado de feitiços, poções e rituais secretos, tornando-se uma das plantas mais famosas da Europa medieval. Mas havia um grupo que demonstrava um interesse ainda maior por ela. As mulheres conhecidas como curandeiras e, mais tarde, acusadas de bruxaria, descobriram que a mandrágora possuía propriedades incomuns. Esse conhecimento mudaria para sempre a reputação da planta e daria origem a algumas das histórias mais assustadoras já contadas sobre o mundo vegetal. É exatamente essa parte da história que vamos descobrir no próximo capítulo. À medida que a Idade Média avançava, a fama da mandrágora crescia de forma impressionante. Aquilo que antes era apenas uma planta medicinal passou a ser visto como um objeto de enorme poder. Em muitos lugares da Europa, acreditava-se que possuir uma raiz de mandrágora significava ter acesso a forças invisíveis capazes de mudar o destino de uma pessoa. Curandeiras, herbalistas e alquimistas estudavam cuidadosamente suas propriedades. Elas conheciam plantas que aliviavam dores, reduziam febres e ajudavam em diversos tratamentos naturais. Entre todas elas, poucas despertavam tanta curiosidade quanto a mandrágora. O problema era que a linha entre medicina e superstição era extremamente tênue. Naquela época, bastava uma pessoa apresentar conhecimentos incomuns sobre ervas para despertar desconfiança. Muitas mulheres que dedicavam a vida ao estudo das plantas passaram a ser acusadas de praticar feitiçaria. E entre todas as espécies encontradas em suas coleções, a mandrágora era frequentemente apontada como uma prova de ligação com o oculto. A reputação da planta aumentou ainda mais porque seus efeitos eram reais. Quem consumia preparados feitos de maneira inadequada podia experimentar intensa sonolência, confusão mental, perda da noção do tempo e fortes alucinações. Para uma sociedade que desconhecia completamente a química dessas substâncias, parecia evidente que forças sobrenaturais estavam agindo. Algumas pessoas afirmavam ter conversado com espíritos. Outras diziam ter viajado para lugares distantes sem sair da cama. Havia relatos de voos noturnos, encontros com criaturas misteriosas e visões tão vívidas que pareciam absolutamente reais. Hoje, sabemos que muitas dessas experiências provavelmente foram provocadas pelos alcaloides presentes na mandrágora, substâncias capazes de alterar profundamente o funcionamento do cérebro quando absorvidas pelo organismo. Mas na época, ninguém poderia imaginar essa explicação. Essas experiências alimentaram inúmeras histórias envolvendo bruxas e seus supostos rituais secretos. Segundo diversas lendas populares, a mandrágora era utilizada na preparação de poções capazes de provocar sonhos intensos, estados de transe e experiências consideradas sobrenaturais. Essas narrativas se espalharam rapidamente pela Europa. Em poucos séculos, praticamente toda aldeia conhecia alguma história envolvendo a misteriosa planta. Algumas pessoas acreditavam que ela protegia seus donos da má sorte. Outras tinham tanto medo que evitavam até mesmo passar perto de lugares onde ela pudesse crescer. Os alquimistas também demonstravam enorme interesse pela mandrágora. Durante séculos, tentaram descobrir seus segredos, acreditando que ela escondia conhecimentos capazes de prolongar a vida, revelar verdades ocultas ou transformar completamente o corpo humano. Embora essas ideias nunca tenham sido comprovadas, elas ajudaram a transformar a planta em um dos maiores símbolos do ocultismo europeu.
Com o passar dos séculos, sua fama ultrapassou os laboratórios dos alquimistas e entrou definitivamente na cultura popular. A mandrágora passou a aparecer em livros, gravuras, pinturas e contos transmitidos de geração em geração. Até hoje, ela continua presente em romances, filmes, séries e jogos, quase sempre representada como uma planta cercada por magia e perigo. Curiosamente, quanto mais as histórias cresciam, mais distante ficava a verdadeira natureza da planta. A realidade é que a mandrágora nunca precisou de poderes sobrenaturais para impressionar a humanidade. Sua própria composição química já era suficiente para provocar efeitos surpreendentes e, em alguns casos, extremamente perigosos. Mas, afinal, o que existe dentro dessa planta para causar reações tão intensas? Quais substâncias ela produz? Como elas atuam no organismo humano? E por que cientistas modernos ainda estudam uma espécie conhecida há milhares de anos? No próximo capítulo, vamos deixar as lendas de lado e descobrir o que a ciência realmente revelou sobre uma das plantas mais misteriosas do planeta. Depois de milhares de anos envolta em histórias de magia e superstição, chegou o momento de responder à pergunta mais importante deste documentário. Afinal, o que a ciência realmente descobriu sobre a mandrágora? A resposta é surpreendente. Embora ela não tenha poderes sobrenaturais, essa planta produz compostos químicos extremamente potentes. Entre eles estão a atropina, a escopolamina e a iociamina, alcaloides naturais que atuam diretamente sobre o sistema nervoso humano. Essas substâncias podem alterar a frequência cardíaca, a visão, a memória, a percepção do tempo e até o estado de consciência. Hoje, esses compostos são conhecidos pela medicina e, em versões controladas, alguns ainda são utilizados em tratamentos específicos. Porém, na natureza, sua concentração varia de uma planta para outra, tornando o consumo extremamente perigoso. É justamente essa característica que explica por que tantas pessoas do passado acreditavam estar diante de uma planta mágica. Uma dose muito pequena podia provocar sonolência e relaxamento. Uma quantidade maior era capaz de causar boca seca, pupilas dilatadas, visão embaçada, confusão mental e dificuldade para distinguir realidade e imaginação. Em casos graves, surgiam delírios intensos, perda de consciência, convulsões e até parada respiratória. Imagine uma pessoa vivendo há 1000 anos, sem qualquer conhecimento sobre química, consumindo acidentalmente uma preparação feita com mandrágora. Horas depois, ela afirmava enxergar criaturas invisíveis, conversar com pessoas que não estavam presentes ou sentir que estava voando. Para quem observava de fora, parecia impossível encontrar uma explicação natural. Hoje sabemos que muitos desses relatos podem ter sido consequência direta da ação desses alcaloides sobre o cérebro. Isso não torna as antigas histórias menos fascinantes. Pelo contrário, mostra como a falta de conhecimento científico permitiu que fenômenos biológicos fossem interpretados como manifestações sobrenaturais. Outro detalhe curioso é que praticamente todas as partes da planta contêm essas substâncias tóxicas. Raiz, folhas, flores e frutos podem representar riscos quando ingeridos de forma inadequada. É por isso que especialistas alertam que a mandrágora jamais deve ser utilizada como remédio caseiro. Mesmo assim, durante muitos séculos, ela foi empregada para aliviar dores intensas, induzir o sono e reduzir o sofrimento em procedimentos médicos extremamente rudimentares. Em uma época em que anestésicos modernos ainda não existiam, qualquer planta capaz de diminuir a sensibilidade parecia um verdadeiro milagre. Infelizmente,
A diferença entre aliviar a dor e provocar um envenenamento era muito pequena. Diversos registros históricos descrevem acidentes causados por doses incorretas. Como ninguém conhecia a quantidade segura, muitos tratamentos terminavam de forma trágica. Esses acontecimentos reforçavam ainda mais a fama da mandrágora como uma planta perigosa e imprevisível. Apesar disso, a ciência moderna continua estudando espécies da mesma família botânica, não para reproduzir antigas crenças, mas para compreender melhor como esses compostos atuam no organismo e como podem contribuir para o desenvolvimento de medicamentos mais seguros. A mandrágora também desperta interesse entre botânicos por sua biologia. Ela pertence à família das solanáceas, a mesma de plantas bastante conhecidas como o tomate, a batata, a berinjela e o tabaco. É curioso imaginar que espécies cultivadas diariamente em milhões de lares compartilham uma mesma origem botânica com uma das plantas mais temidas da história. Hoje, a mandrágora cresce naturalmente em algumas regiões do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Em muitos desses locais, ela é protegida e estudada com cuidado, sendo considerada parte importante do patrimônio natural e histórico. No entanto, mesmo depois de tantos avanços científicos, uma pergunta permanece: por que, em pleno século XXI, a mandrágora continua despertando tanta curiosidade? Como uma planta conhecida há milhares de anos ainda aparece em filmes, livros, jogos e documentários, fascinando milhões de pessoas em todo o mundo? Essa é a última parte da nossa viagem, e talvez a mais surpreendente de todas. Depois de conhecer sua história, suas lendas e as descobertas da ciência, fica claro que a mandrágora é muito mais do que uma simples planta. Poucas espécies conseguiram atravessar tantos séculos, permanecendo cercadas por tanto fascínio. Da antiguidade ao mundo moderno, ela continuou despertando medo, curiosidade e imaginação. Mesmo em uma época dominada pela ciência e pela tecnologia, seu nome ainda provoca interesse imediato. Talvez isso aconteça porque a mandrágora representa algo que sempre acompanhou a humanidade: o desejo de compreender o desconhecido. Quando nossos antepassados encontravam uma raiz que lembrava um corpo humano, era natural tentar explicar aquela estranha semelhança por meio das crenças da época. Sem microscópios, laboratórios ou conhecimentos sobre química, eles recorreram às histórias, aos mitos e às tradições para dar sentido ao que observavam. E, de certa forma, essas histórias cumpriram seu papel. Durante milhares de anos, a lenda da mandrágora foi transmitida de geração em geração. Algumas versões mudaram com o tempo. Outras ganharam detalhes ainda mais assustadores, mas quase todas preservaram a mesma ideia. Aquela não era uma planta comum. Até hoje, a mandrágora continua aparecendo em romances, filmes, séries, jogos e obras de fantasia. Sempre que uma história precisa de uma planta misteriosa ou de um ingrediente lendário, seu nome costuma surgir entre os primeiros. Isso demonstra como sua imagem permanece viva no imaginário coletivo, mesmo entre pessoas que nunca viram um exemplar de verdade. No entanto, talvez o aspecto mais impressionante seja perceber que a realidade não destruiu completamente a lenda. Pelo contrário, a ciência mostrou que muitas das histórias nasceram da observação de efeitos reais provocados pela planta. As alucinações, a sonolência profunda e o comportamento imprevisível de quem entrava em contato com seus compostos químicos ajudaram a construir um dos maiores mitos da história da botânica. Isso nos lembra que nem toda lenda surge do nada. Em muitos casos, existe um acontecimento verdadeiro que, ao longo dos séculos, foi sendo transformado pela imaginação humana.
Hoje, pesquisadores estudam a mandrágora com respeito e cautela. Ela deixou de ser vista como um objeto mágico, mas continua sendo uma espécie de enorme importância histórica, cultural e científica. Sua presença nos ajuda a entender não apenas a evolução da medicina, mas também a forma como diferentes civilizações interpretavam os mistérios da natureza. Talvez seja justamente essa combinação entre realidade e fantasia que torna essa planta tão especial. Ela nos mostra que a natureza ainda guarda segredos capazes de despertar a mesma curiosidade que fascinava nossos antepassados há milhares de anos. E quem sabe, quantas outras plantas extraordinárias ainda existem esperando para revelar histórias igualmente surpreendentes. Se você gostou desta viagem pelo mundo da mandrágora, deixe seu comentário dizendo qual foi a curiosidade que mais chamou sua atenção. Você já conhecia a lenda do grito da mandrágora ou foi a primeira vez que ouviu falar dela? Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana exploramos plantas, animais e fenômenos naturais que desafiam nossa imaginação e mostram como o planeta ainda está repleto de mistérios. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, às vezes, as histórias mais incríveis não nasceram da fantasia, nasceram da própria natureza.